E aí, pessoal, novamente aqui, canal Cidadão Mediano, José Cristiano. Tamo aí na área. Bom, gente, passado agora as agruras do quase rebaixamento internacional, aquela adrenalina toda, enfim, todos aqueles acontecimentos que nos deixaram, nós colorados, desgastados, e não só a gente também, mas nossos rivais, quem queria ver a nossa caveira, também saiu muito chateado. Uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, que é assim, ó, nesse domingo eu tenho por costume, uma partida importante como essa, eu acompanho, obviamente, a jornada dos identificados colorados com o baldaço, mas eu fico zapeando, né, aquela coisa de trocando tela, e fico vendo diversos comentários de torcedores de diversos times. Claro, principalmente do rival, do co-irmão do Grêmio, mas também vejo, por exemplo, eu vejo flamenguistas, corintianos, palmeirenses, enfim, para ter uma referência, né? O que estão pensando a respeito do Inter nacionalmente? E uma das coisas que eu ouvi, que assim, o torcedor tinha que cair porque torcida nacional é arrogante, é soberba. Eu ouvi mais fortemente, óbvio, aqui no Sul, especialmente de um grande influência identificado, com certeza hoje a maior jornada gremista, né, identificada do mundo, né, que é a do Alex Bagé. Ele que fez uma programação praticamente dedicada a secar o Internacional, e isso é normal, é salutar da nossa rivalidade. Quando terminou o jogo, ele falou: por isso que eu falei, tinha que matar de uma vez. Agora, eles vão vir com a maior arrogância e prepotência do mundo pra cima da gente. Eu quero que o Internacional vire um clube de piscina. E isso eu ouvi, gente, não só do Alex Bagé e também de outros influências gremistas, mas ouvi isso de influência do Fluminense, do Corinthians e tal. Eu andei pensando, peraí, mas será que nós colorados somos tão arrogantes assim? Digamos assim, a gente arrota arrogância, soberba, prepotência, sendo que somos um clube que há 50 anos não ganhamos o Campeonato Brasileiro, há mais de 30 não ganhamos a Copa do Brasil, e, ao que tudo indica, vamos dançar a valsa dos 15 anos sem títulos grandes. Somos tão arrogantes assim? E isso é uma, digamos, uma prerrogativa só nossa? Aí eu fiz uma pequena reflexão, gente. Vou começar pelo meu co-irmão aqui. Gente, eu tenho 47 anos, vou fazer 47 anos. Eu sou uma geração de colorados que sofreu muito nos anos 80. Por quê? Os anos 90, só não dá para dizer no Brasil que foi uma década do Grêmio por causa do São Paulo Tele Santana. Veja bem, o Grêmio fez uma sequência que eu admito invejável de títulos. Campeão da Copa do Brasil de 94, campeão da Libertadores de 95, campeão brasileiro de 1996 e campeão da Copa do Brasil de 97. E, pasmem, naquela época, o Campeonato Brasileiro, como até hoje, não era pontos corridos, era final, tanto que a final foi contra a Portuguesa. O Grêmio perdeu o primeiro jogo de 1-0 e ganhou o segundo jogo de 2-0. Foi em dezembro e a Copa do Brasil naquela época terminava em junho. Então, em menos de 6 meses, o Grêmio ganhou 2 títulos nacionais. E nessa época eu era um adolescente, um jovem de 15, 16 anos, no segundo grau, numa sala de aula que tinha 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 30, vamos botar, mas 30 eram gremistas e poucos colorados. Vocês não têm ideia dos deboches, da prepotência, da arrogância, da esculhambação que eu, colorado, sofria na época. Vocês não têm ideia do que eu passei. E eu sempre fui esse colorado assim, peitudo, sabe? Eu ia lá e enfrentava mesmo, tava nem aí. Eu usava essa camisa aqui, ó, que é de 94, se eu não me engano, ó. Essa mesma camisa aqui, isso aqui é uma relíquia, essa camisa tem quase 30 anos, guardo ela com carinho até hoje. Então eu peitava mesmo, ia com a camisa do Inter, eu perdia, aquele time que tinha Jardel, Paulo Nunes, Arilson, Carlos Miguel,
Roger, Arce, Rivarola, Adilson, goleiro Derlei. Eu sei até de cor esse time, que eu cansei de secar e não adiantava, eles iam lá, ganhavam. Chegava nos Grenal, a gente jogava melhor, o Derlei fechava o gol, eles atacavam, faziam gol. Era complicado. Então eu ouvi de tudo, gente. De deboche, de desmerecimento. Era uma época que jogavam na cara. Nós somos um time internacional, com conquistas nacionais. Vocês são regional. Vocês não são conhecidos fora do Brasil. Daqui indo pra Argentina, passando uma pituba, ninguém conhece vocês. E para exemplificar, eu vou personificar essa arrogância naquele que com certeza talvez tenha sido o gremista mais famoso, mais folclórico que já existiu. O saudoso e querido, inclusive pela minha parte também, Paulo Santana, aqui conhecido para nós como o gênio idiota, o maior jornalista gaúcho de todos os tempos, o mais carismático, o mais enciclopédico, o mais histórico. Tanto que quando ele faleceu há pouco menos de 10 anos, eu senti como se tivesse morrido uma parte de mim também. Ele fez parte da história de Porto Alegre. Naquela época, essa coletividade gremista era tão contente, tão soberba, motivada assim, por esse esquadrão que o Grêmio tinha, por essas vitórias. Ele fez diversas colunas chamando, ele dizia assim, ó, nesse momento do Brasil só existe uma coletividade alegre, ululante, eficiente, ciente da eficiência do seu time, que é o torcedor gremista. É muito bom ser gremista. Eu imagino a agrura, a infelicidade de não ser gremista. Tanto que na famosa coluna que ele tinha, que ele teve durante mais de 30 anos, na última página da Zero Hora, tanto que no Sul até a gente começava a ler a Zero Hora pela última página, para ver a coluna do Paulo Santana. Ele se referia aos gremistas como gremistas e aos colorados como não gremistas, como os infelizes. Essa é a humildade, a tal humildade dos gremistas. Não tinham soberba nenhuma. E sem contar a tal geração Tóquio. O que é a geração Tóquio, pessoal? Vou resumir. Geração Tóquio são aqueles gremistas que, quando o Grêmio ganhou o seu Mundial em 1983, tinham ali entre 15 e 18 anos. E naquela época, eles viram o Renato fazendo 2 gols em Tóquio, tinha o rock gaúcho e tal, aquela coisa com a Argentina e tal, aquela coisa Homem Gol, Renato Gol, entendeu? Então foi a primeira geração jovem que conviveu com o Grêmio, campeão da América e campeão do mundo. Então até o Internacional ganhar o seu primeiro título internacional em 2005 e ser campeão da Libertadores da América, da Libertadores em 2004, se passaram-se, meu Deus, 20 e tantos anos. Então essa geração, eles achavam que o Grêmio era uma raça alienígena superior, era o único clube do sul do Brasil destinado às grandes glórias internacionais, mitológicas e tal. E nós éramos um clubeco. Nós tínhamos que conviver com isso. E isso se sintetizava, era decantado nas crônicas do Paulo Santana. Então, vejam bem, eles só foram cair do cavalo quando nós ganhamos a Libertadores, e principalmente o Mundial em 2006, que jogavam de pé junto, que nós não iríamos ganhar e que seria a redenção do Ronaldinho Gaúcho, que era o grande astro do Barcelona na época, com eles. Porque todo mundo sabe a história, o Ronaldinho saiu do Grêmio, né, daquele jeito. Foi antes da suposta segunda volta, quando ele, na hora, vamos ver, decidiu ir pro Flamengo. Então os gremistas diziam, Ronaldinho, ó, você está perdoado por ter saído daqui, digamos, pela porta dos fundos. É só ganhar do Inter. Então é isso, pessoal. A soberba não é só nossa. Vou dar outro exemplo. Um clube que marcou a época para mim, eu tinha até uma simpatia, porque nos anos 90 a não ganhou nada, era o São Paulo Tele Santana, bicampeão mundial em 92 e 93. Eu via muitos os jogos do São Paulo junto com meu pai. A gente era colorado, mas a gente acompanhava o São Paulo na figura mitológica, simpática, futebolística, ao máximo, que era o histórico Tele Santana. A gente tinha o Raí, o Palinha, o Pintado, o Cafu, entre outros.
Pergunta pro corintiano se a torcida do São Paulo nesse período era muito humilde. Ou então, agora, pergunta pro Botafoguense, se bem que o futebol carioca vem dominando a América nos últimos 3, 4 anos, ganhando todas as Libertadores em sequência, Fluminense, Botafogo, Flamengo, mas enfim. Pergunta pro torcedor do Botafogo, do Fluminense, e do Vasco também, que anda mal das pernas, se o torcedor do Flamengo não é soberbo. Então é assim, pessoal. A soberba está presente na vida de todo grande clube que ganha grandes títulos e permanece até nos momentos de sortilégio, nos momentos de decadência temporária, de baixa, de perda de títulos, de endividamento. Outra coisa, pessoal, uma expressão que eu vi também, Internacional tem que se dar mal porque é um time sujo, devido... Isso porque, pessoal, foi devido àquela declaração infeliz do nosso grande presidente Fernando Carvalho em 2016, ele tentando ajudar o Internacional a não cair para a segunda divisão pela primeira vez, acabou caindo. Ele deu aquela declaração infeliz no momento de clamor, de comoção nacional e internacional, quando aconteceu o desastre da Chapecoense, e disse, pois é, todos nós temos nossas tragédias pessoais, fazendo uma falsa similaridade entre a tragédia do Internacional e cair para a segunda divisão com a tragédia da Chape, que vitimou jogadores, dirigentes, jornalistas, enfim. Houve naquela época uma onda de ódio, de raiva do Internacional, vindo de outras torcidas, vindo de jornalistas do centro do país. Não foi fácil. Durante 2, 3 meses, ou 2 meses, o Internacional foi o clube mais odiado do Brasil. Gente que nem se importava com o Inter passou a odiar, passou a te dar um ódio que parecia secular. Isso é complicado quando nós damos declarações infelizes a respeito de assuntos que, no momento, são de grande clamor público. A gente tem que saber a hora de falar. Então, para quem nem conhece Fernando Carvalho, é um grande dirigente que teve um momento infeliz, que ele mesmo admite, e soltou aquela pérola. Então, por isso, para alguns, eu vi isso de um corintiano, eu vi isso de um flamenguista, então só ser um time sujo por aquela vez. Se eu for usar a mesma régua, eu poderia responder, não fiz isso, não respondi isso no comentário desse vídeo que eu vi, mas eu poderia responder para esse corintiano. Mas pelo menos o meu time não foi aquele da qual essa torcida numa Libertadores, acho que foi na Colômbia, na Bolívia, soltou um morteiro, de maneira irresponsável, soltou um morteiro ou soltou um fogo de artifício, que foi na torcida adversária e matou uma criança. Aí eu vou dizer que o time do Corinthians é um time de assassinos? Não. Eu vi isso comentário de um flamenguista também. Eu poderia responder, mas pelo meu time é sujo por essa declaração. Agora, não foi do meu time que assou os moleques das suas categorias de base dentro de um container, porque botou eles para dormir dentro de um container. Como aquela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. Aí eu vou dizer que o Flamengo é um clube assassino sujo? Claro que não. Então, em resumo, pessoal, todo grande clube tem passagens embaraçosas, infelizes em sua história. Por quê? Porque um clube do tamanho do Internacional, do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians, é feito, obviamente, por pessoas. E pessoas fazem coisas elevadas, edificantes, e também dão grandes derrapadas, fazem coisas baixas, fazem coisas lamentáveis. Isso não é prerrogativa de uma só torcida, de um só clube. E eu tenho certeza, se eu vasculhar aí a história do teu time, eu vou encontrar alguma passagem, um ato de algum dirigente, de algum torcedor, de algum jornalista identificado, um ato assim lamentável. E nem por isso é culpa total do clube ou de toda a sua coletividade, isto é. Não é por causa do ato de uma pessoa que a gente vai, digamos assim, rotular toda uma coletividade. Claro, na hora da galhofa a gente faz, mas agora pensando com a cabeça no lugar, soberba
não é prerrogativa de uma só torcida, nem do Inter, nem do Grêmio, nem de ninguém, nem de nenhum clube. É uma coisa que acontece na vida de todos os clubes. Irremediavelmente. E vai sempre acontecer. Hoje o Internacional pode estar soberbo, amanhã é o Grêmio. Hoje é o Flamengo que está com tudo, não está prosa. É assim, gente. Então, o Colorado é um time sujo, o Colorado é um time arrogante. Alto lá. Olha bem a história do teu clube para depois acusar o meu ou do teu co-irmão, do teu rival. Todos nós temos, digamos, telhado ou teto de vidro. Antes de olhar a família do vizinho ou a filha do vizinho, olha a tua filha dentro de casa. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, deixe seu comentário se concorda ou discorda de mim. Você que gosta do canal, é importante que você comente, que você compartilhe, para dar mais relevância ao canal, para dar mais força, para a gente siga adiante. É isso aí, pessoal. Tenha uma boa semana, bom início de noite, bom início de trabalho amanhã e segue o baile e até a próxima.